Olá, meus amores! Hoje vamos viajar para o México. Vamos voltar a falar sobre a música popular mexicana. Depois dos Estados Unidos e da Itália, o México está empatado com a Argentina no terceiro lugar entre os países que mais vezes apareceram nos nossos programas sobre música popular. Primeiramente, lá atrás, falamos sobre La Cucaracha, conhecidíssima canção folclórica mexicana do ano de 1859. Depois, falamos sobre Cielito Lindo, outra canção muito famosa, da autoria de Quirino de Mendoza y Cortés, do ano de 1882. Hoje, vamos falar sobre outro dos maiores e mais renomados compositores mexicanos de todos os tempos, Agustín Lara, que nasceu no dia 30 de outubro de 1897, na cidade de Tlacotalpan. Seu pai separou-se de sua mãe muito cedo, de modo que no ano de 1906, aos 9 anos de idade, Agustín Lara teve que se mudar com sua mãe e com sua família para a capital, a Cidade do México, onde eles viveriam com uma tia, com uma irmã da mãe de Agustín Lara, chamada Refúgios. A mãe de Agustín Lara faleceu muito cedo também, de modo que a tia Refúgios teve um papel importantíssimo na criação e na educação do nosso compositor. Quando eu digo educação, eu me refiro inclusive e principalmente à educação musical, porque o pai de Agustín Lara, mesmo sendo ausente na vida do garoto, era terminantemente contra a vocação musical dele. De modo que, se não fosse as aulas de piano bancadas pela tia Refúgios, Agustín Lara jamais teria podido desenvolver o seu talento e o seu interesse pela música que ele manifestava desde a mais tenra infância. Aos 12 anos de idade, Agustín Lara começou a trabalhar como pianista profissional, tocando escondido em cabarés. Ele mentia para o seu pai. Ele dizia que trabalhava como telégrafo. Quando o pai de Agustín Lara, no ano seguinte, descobriu onde realmente o filho trabalhava e em qual profissão, expulsou o menino do colégio onde ele estudava antes, que era o Liceu Fournier, e matriculou Agustín Lara num colégio militar. Desta forma, ele foi obrigado a abandonar as suas aulas de piano e permaneceu no colégio militar até os 20 anos de idade, quando se formou em 1917. Nesse mesmo ano, logo que saiu do colégio militar, Agustín Lara combateu na Revolução Mexicana, ao lado das forças revolucionárias, e chegou a segundo capitão. Vocês estão prontas, crianças? Estamos, capitão! Com o fim da Revolução, Agustín Lara decidiu dedicar-se exclusivamente à sua carreira como músico. No início dos anos de 1920, ele começou a trabalhar em qualquer lugar que o contratasse como pianista. Cafés, bares, casas noturnas, salas de espera de cinemas, etc, etc, etc. Foi mais ou menos por essa mesma época que ele compôs sua primeira canção, chamada Marucha, uma homenagem a um dos seus primeiros amores. Em 1926, Agustín Lara teve uma das suas composições gravada pela primeira vez. Tratava-se do bolero La Prisionera. E em 1928,
o próprio Agustín Lara decidiu arriscar-se como cantor, gravando uma de suas próprias composições, chamada Impossível. Ao longo da década de 1920, a carreira de Agustín Lara cresceu muito, de modo que, ao final dessa mesma década, ele já não aceitava mais qualquer trabalho, não. Ele passou a tocar como pianista nas orquestras de cantores de renome no México, e estes próprios cantores passaram a gravar as composições de Agustín Lara. Uma mão lava a outra. Um desses cantores que apoiou Agustín Lara no começo de sua carreira foi Juan Arvizu, que vai ser citado novamente daqui a pouquinho no nosso programa. Vocês já vão ver. A década de 1930 foi a década de consagração de Agustín Lara como um dos mais importantes músicos da história do México. No ano de 1930, ele conseguiu um programa de rádio só seu, chamado La Hora Íntima de Agustín Lara. No ano seguinte, 1931, ele mudou de emissora e passou a comandar um programa chamado La Hora Azul. Neste mesmo ano, ele começou a trabalhar como maestro numa orquestra chamada El Son Marabú. Mas a principal conquista de Agustín Lara do ano de 1931 foi começar a trabalhar no cinema. Antes, ele apenas tocava nas salas de espera dos cinemas. Agora, ele compunha as trilhas sonoras dos filmes. A partir daí, a carreira de Agustín Lara deslanchou. Foi um sucesso tremendo. Ele compôs a trilha sonora de inúmeros filmes, mas o primeiro foi simplesmente um clássico do cinema mexicano, Santa, de 1931. Foi de tanto trabalhar neste universo cinematográfico e conhecer atrizes, atores, diretores, que Agustín Lara se apaixonou por uma atriz que se tornaria sua segunda esposa, Maria Félix, ou Maria Bonita, como ela era chamada. Este apelido, inclusive, inspirou outra das canções mais famosas de Agustín Lara. No ano de 1932, o nosso compositor realizou a sua primeira turnê internacional. Sim, porque desde o começo dos anos 30, ele mesmo já realizava suas próprias turnês ali dentro do México. Mas em 32 não. Em 32 ele foi para a Europa e fez muito sucesso em Paris. Este ano, o de 1932, é exatamente o ano da composição da nossa música de hoje, que é uma homenagem a uma cidade espanhola das mais bonitas. Senhoras e senhores, conheçam Granada. A canção Granada faz uma das mais bonitas homenagens a uma cidade que eu já ouvi em toda a minha vida. A homenagem é tão bela, é tão bem feita, que em 1997, a canção Granada foi reconhecida oficialmente como o segundo hino da cidade de Granada. Nesta cidade, Agustín Lara tem uma rua com seu nome e também uma estátua na Plaza del Ángel. Agora pasmem, senhoras e senhores. Acreditem se quiserem. Quando Agustín Lara compôs a nossa canção de hoje, ele nunca havia estado em Granada. Na verdade, mais do que isso, ele nunca havia estado nem na Espanha em 1932. Ele só visitaria a Espanha pela primeira vez em 1954, mais de 20 anos depois da composição da música. E mesmo assim ele não iria para Granada. Ele só conheceu Granada em 1964. Ou seja, mais de 30 anos depois
que ele havia composto a nossa música de hoje. Ele criou uma obra-prima só baseada nos sonhos que ele tinha com aquela cidade, naquilo que ele pensava, naquilo que ele idealizava de Granada. A cidade de Granada, segundo o que eu pesquisei, é uma cidade importantíssima para a Espanha do ponto de vista histórico. Trata-se de uma cidade que tem monumentos importantíssimos sobre acontecimentos históricos importantíssimos que se desdobraram naquela cidade. Mas o Agustín Lara não sabia de nada disso. Ele nunca havia ido até Granada, visto os monumentos, pesquisado sobre a história da cidade. Não. O conteúdo da canção Granada foca-se mais na descrição da beleza das mulheres granadinas, da paisagem andaluza e do ambiente touresco e cigano que ele imaginava para aquela cidade. A inspiração para Agustín Lara compor uma canção homenageando uma cidade que ele nunca havia visto na vida pode ter vindo, segundo uma das fontes que eu consultei, dos relatos de um paciente granadino que ficou internado lado a lado com Agustín Lara num hospital da cidade do México. Mas outra das fontes que eu consultei diz que a inspiração de Agustín Lara para compor a canção Granada veio de um livro de fotografias que de alguma maneira chegou até as mãos dele. Independentemente disso, fato é que Granada é uma canção maravilhosa, que foi publicada pela primeira vez lá naquele mesmo ano de 1932 como uma fantasia espanhola. Te amo, espanhola, te amo, espanhola. Foi esse o gênero musical que Agustín Lara atribuiu à sua própria composição. Fantasia espanhola. Mas analisando bem, os especialistas dizem que, na verdade, Granada trata-se de um passodoble, devido à sua melodia tensa, carregada e muito bem marcada, decidida. Independentemente disso, Granada é uma canção que já foi gravada em tudo quanto é ritmo. Não só em passodoble, mas também em valsa mexicana, até em jazz, como nós vamos ver. A primeira gravação de Granada aconteceu naquele mesmo ano de 1932. E adivinhem por quem? Juan Arvizu, que já foi citado anteriormente. Eu disse para vocês que ele ia reaparecer, não é? Tá aí. Mas embora a versão de Juan Arvizu tenha sido a primeira a ser registrada, não foi ela a primeira a ser lançada. A gravação de Granada, que primeiro chegou aos mercados fonográficos mexicanos, foi aquela na voz do tenor Pedro Vargas. Eu vou deixar ambas estas gravações originais de 1932 aí embaixo na descrição do vídeo para vocês conferirem. Outros cantores mexicanos de renome também gravaram a canção Granada. Dentre eles, aqueles que mais se destacaram foram Jorge Negrete e Javier Solís, que também são figuras importantíssimas para o cinema musical mexicano. Vou deixar as gravações destes dois atores e cantores aí embaixo na descrição do vídeo para vocês conferirem também. E é claro, minha gente, é claro, por se tratar Granada de uma canção que homenageia uma cidade espanhola, obviamente, cantores espanhóis gravariam esta música, inclusive José Carreras e Plácido Domingo. A minha versão preferida desta música, inclusive, está na voz de José Carreras.
Vou deixar as gravações deles aí embaixo na descrição do vídeo para vocês conferirem. E tem uma curiosidade sobre essa música no que diz respeito ao Carreras, ao Domingo e também ao Pavarotti, que completa o trio dos três tenores. Quando eles excursionavam internacionalmente com esse show Os Três Tenores, lá nos anos 90, começo dos anos 2000, a única canção que cada um deles interpretou sozinho em shows diferentes foi Granada. Vocês acreditam? Pois é verdade. Os três fizeram questão de cantar esta música como um número solo em diversos shows, para vocês terem noção da dimensão, da importância da canção Granada. Bom, eu vou deixar para vocês também aí embaixo na descrição a gravação do Pavarotti e de um outro italiano, um outro tenor, chamado Mario Lanza. Eu espero que vocês gostem. E eu já tinha falado para vocês, né? Falei para vocês que Granada já foi gravada em ritmo de jazz. O que eu não falei é que as gravações jazzísticas da nossa música de hoje não estão no idioma original em espanhol, estão em inglês. A versionista que transferiu a letra do espanhol para o inglês chamava-se Dorothy Dodd. E o primeiro cantor a gravar esta nova letra em inglês foi o nosso querido Bing Crosby. Eu vou deixar a versão de Bing Crosby aí embaixo na descrição, mas já adianto que não é a versão mais famosa em inglês. A versão mais famosa de Granada na língua inglesa está na voz de Frank Sinatra, não poderia ser outro. De modo que vou deixar a versão de Sinatra também na descrição do vídeo. Não é só no inglês que Granada foi versionada, não. A canção Granada é a música mais versionada do mundo em diferentes línguas. Tem no inglês, no italiano, no espanhol, obviamente, no japonês, até no hebraico. Minha gente, não é brinquedo, não. Mas eu não vou ter tempo para falar para vocês de todas essas versões diferentes em todas essas milhares de línguas, porque o nosso programa de hoje está acabando. Ficamos por aqui. Semana que vem voltaremos para os Estados Unidos. Um abraço no coração de vocês. Beijos na alma, muito obrigado pela paciência e lembranças do Emílio.